Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula, né, sobre o concurso de Sorocaba. Vamos falar de um parecer aí, o parecer número 4 de 2017. Então vamos ver o que esse parecer ele fala, né? É um parecer para estabelecer as diretrizes operacionais para os procedimentos administrativos de registro de dados cadastrais. Então, a famosa ficha do aluno, a ficha do professor, né, que você tem que registrar ali vários dados de pessoa natural, referentes aos estudantes e profissionais da educação que atuam em instituições públicas e privadas, né? Então veja só, essas diretrizes operacionais dos procedimentos administrativos, elas são tanto para as públicas quanto as privadas. Então, lembre-se disso, de ensino de educação básica e de educação superior, né? Aqui é a famosa divisão da nossa educação, que ela é dividida em duas, né? Educação básica e educação superior. Essa pergunta já caiu, né? Qual é a divisão da educação brasileira? Educação básica, que vai da creche até o ensino médio, e educação superior, que são os cursos superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, em todo o território nacional, certo? Então isso é obrigatório, tem que ocorrer, né, em todas as instituições de educação, sejam elas públicas ou privadas. Esse parecer vai cair aonde? Ele está sendo solicitado aonde? No edital dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor. Então, não cai no cargo de orientador educacional, tá bom? Então, preste atenção nisso. E aí, todos esses pareceres, né, eles têm o quê? O considerando, onde eles se basearam na nossa lei. Aqui ele pega a LDB, o seu artigo 9, inciso 4, né, o artigo 59, que estabelece as diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica de alunos com altas habilidades e superdotação. Por quê, gente? Quando a gente identifica algum aluno que tenha, né, o pai nos fala lá que ele tem alta habilidade, superdotação, a gente tem que encaminhar às vezes ele para um serviço especializado, um atendimento educacional especializado, o famoso AEI, né? Assim como também o aluno com deficiência, as pessoas com deficiência também, a gente deve ofertar o AEI para eles, considerando a portaria normativa 21 de 28 de agosto, tal. Isso aqui, gente, raramente cai essas informações aqui numa pergunta, mas é bom você saber, porque pode cair em outra pergunta de educação especial, enfim, né? Em outras questões. Eu só estou fazendo aqui o contexto do parecer, tá? Então ele fala aqui, ó, artigo 2 institui o quesito raça-cor nos instrumentos de avaliação, coleta de dados do censo, bem como ações e programas do Ministério da Educação. Quando couber, resolve. Ah, mas tem que ter esse negócio de raça e cor? Sim. Isso é importante para a gente definir uma série de políticas públicas, de análises sociológicas, pedagógicas da nossa educação. Então é importante ter o quesito raça e cor, e nós vamos ver como que esses documentos devem ser feitos. Então vamos lá. Artigo 1. As instituições de ensino públicas e privadas em todo o território nacional devem obedecer às diretrizes operacionais instituídas por essa resolução para os procedimentos administrativos de registro de dados cadastrais de pessoa natural referente aos estudantes e profissionais de educação, de forma que tais diretrizes sejam observadas nas normas de regulação dos sistemas de ensino. Gente, o artigo 1, né, ele dá as instruções de como vai funcionar. É importante você prestar atenção numa coisa. A VUNESP, às vezes, ela gosta de fazer uns completos, né? Então, por exemplo, ele pode deixar isso aqui em branco, deve obedecer às diretrizes operacionais. Eles podem colocar diretrizes pedagógicas, diretrizes administrativas, enfim. Mas você tem que estar atento nas diretrizes operacionais, né? Então, é só observar isso, ler com atenção. Pode aparecer uma pergunta? Pode, mas a possibilidade é pequena, tá?
Vamos lá, parágrafo único. As diretrizes a que se refere o caput, que é a cabeça do artigo, né? Com base na legislação educacional, constituem um conjunto de orientações e de procedimentos que contribuem para sistematizar os processos administrativos das instituições de ensino e possibilitam melhor comunicação e informação sobre a comunidade escolar em diferentes contextos, como, por exemplo, nos eventos de registro da frequência e da movimentação dos estudantes e profissionais da educação, na ou entre redes de ensino diferentes e na prestação de informação para a população, para a produção de estatísticas sobre o sistema educacional brasileiro. Então, por que é importante ter essas informações, né, gente? Para que seja feita uma análise, para que a gente tenha todas essas informações. Isso é extremamente importante para definir políticas públicas para o Brasil, para os estados e para os municípios, né? E claro, informação é sempre bom para a gente ter e precisa ter essa parte de documentação da educação, tá? Então, esse parecer vai estabelecer as diretrizes dessas orientações. Então, vamos lá. Artigo 2. O registro administrativo da escola é formado pelo conjunto de documentos produzidos no âmbito escolar que subsidiam, orientam e comunicam o trabalho da organização, sendo o cadastro de estudantes e de profissional da educação parte integrante do mesmo, o qual tem por objetivo possibilitar, no caso dos estudantes, o adequado atendimento pelo sistema de ensino ao qual está vinculado, bem como registrar sua frequência e trajetória educacional para recuperação posterior, de forma a garantir o seu direito, assim como os controles administrativos referentes à trajetória funcional do profissional da educação. Então, gente, por que o registro é importante, né? Ele é uma série de documentos e porque ele conta a história, né, desses alunos, dos profissionais da educação, como eles passaram, o histórico, notas. Então, tudo isso, né, tem que ter registro, tá? E essa regulamentação é a fim de facilitar, de orientar as instituições de ensino como elas devem fazer esses registros e quais os itens que não podem faltar nesses registros. É isso que essa resolução vai tratar, né? Então é importante aqui nesse artigo 2, eu destacaria aqui, ó, o registro administrativo da escola é formado pelo conjunto de documentos, tá? Porque, como eu falei, às vezes a Abunesp gosta de colocar uns completos para você falar. E aqui, ó, também, ó, a qual está vinculado, registrar sua frequência, trajetória educacional, né? Isso é importante você estar atento nessa parte do trecho do artigo. Parágrafo único. Os dados individuais das pessoas naturais informadas aos censos educacionais gozam de sigilo estatístico e não podem ser divulgados de forma a possibilitar a identificação das pessoas a que as estatísticas se referem. Gente, isso aqui é para fins de estudos, fins estatísticos, para fins organizacionais, né, das instituições, e você não pode divulgar lá os nomes das pessoas, mas as estatísticas, sim. Quantos alunos de determinada cor, de determinada etnia, isso pode ser divulgado. As estatísticas, não os nomes, né? Então, ele garante, né, o sigilo estatístico, tá? Então, prestem atenção nisso. Artigo 3. O gestor da instituição de ensino é responsável por manter atualizados os registros administrativos da instituição, inclusive aqueles referentes aos estudantes atendidos e aos profissionais da educação. Gente, artigo 3 tem possibilidade de questão, principalmente aí no cargo de direção, vice-direção. Veja, quem é o responsável por manter os dados atualizados e os registros? O gestor. Então, a Vunesp pode perguntar assim, baseado no parecer 4 de 2017, né,
que consta, aí ela conta aquela historinha tal e fala assim, quem é o responsável por manter os dados atualizados? Aí coloca lá o gestor da instituição, o supervisor, o vice-diretor, né? É uma pergunta simples, mas se você não tiver lido, né, o parecer, talvez, então lembre-se disso. Quem é o responsável pela documentação? O gestor, né, da instituição. A VUNESP também gosta de contar uma história, né? Às vezes, o diretor tal, quando chegou na escola, tal, delegou sua responsabilidade de manter atualizados os registros administrativos para tal pessoa, de acordo com o parecer. Eles podem criar uma história para perguntar quem é o responsável por manter os dados atualizados. E aí quem é? É o gestor, tá? Então fica claro isso aí para vocês. Parágrafo único. O gestor da instituição de ensino é responsável pela atualização a que se refere o caput deste artigo, devendo instituir meios para possibilitar anualmente essa atualização, né? Ou seja, o gestor deve fazer aí aquilo que a gente fala, o recadastramento, atualização de dados, né? Junto aos pais, junto aos profissionais, para que os registros fiquem sempre em dia, porque isso é importante. Artigo 4. Os registros administrativos das instituições de ensino referentes aos seus estudantes e profissionais de educação devem ser de guarda ou acesso permanente da instituição de ensino. Então, cuidado, porque às vezes as pegadinhas, elas começam assim, de acordo com o parecer CNE 4 de 2017, aí conta uma história que o diretor, após 5 anos, resolveu eliminar, né, arquivos e tal, aí de acordo com o parecer CNE 4 de 2017, a atitude do diretor está correta, pois gera acúmulo de papel, tal, eles contam várias alternativas. Está incorreta, porque de acordo, os registros devem ser permanentes e tal. Então eles podem contar aí várias hipóteses e perguntar se você sabe, né? Quando a gente tem provas assim que tem muita legislação, como a de Sorocaba, é muito difícil a gente identificar o que eles vão perguntar, né? Existem provas que caem muita legislação local, existem provas que caem legislação local, pareceres, né, do conselho, cai muito. E existem outras que não cai tanto, né? A de Sorocaba parece, pelo edital, que vai cobrar bastante isso. Como foi, por exemplo, a prova de Campinas, da VUNESP, que cobrou bastante isso. Outras cobraram menos, né? Mas é sempre pelo edital, parece que essa parte de pareceres, de leis e de legislação local será bastante cobrada na prova. Devem ser de acesso ou guarda permanente da instituição de ensino, possibilitando a sua informação tempestiva quando solicitada, seja no processo de recenseamento ou demais solicitações inerentes à supervisão das redes de ensino. Ou seja, quando for pedido, né, essa informação, ela tem que estar disponível para que seja realmente prestada todas as informações necessárias. Atendimento a demandas judiciais pode ocorrer, né? Solicitação da documentação da escola, enfim, por alguma questão judicial. Auditorias também, dos órgãos de controle externo e interno, MEC, INEP e FNDE. Por quê? Os alunos geram, né, recursos. Quanto mais alunos você tem, você recebe uma parcela lá de recursos e às vezes, né, é preciso verificar se esses registros estão corretos, tá? Então isso pode ser fruto de uma auditoria, caso haja alguma denúncia e tal. Então toda a documentação tem que estar bem feita e disponível para esses órgãos, tá? MEC, INEP, FNDE, tá? Vamos lá, artigo 5. As instituições de ensino públicas da União, das esferas estaduais e municipais
bem como as instituições privadas, sem prejuízo da autonomia para a construção e adoção de documentos administrativos, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos termos do artigo 9, 10, 11, incisos 3 e 5, deverão incluir seus registros administrativos os campos obrigatórios fixados por essa resolução. Gente, aqui precisa ter muita atenção. O artigo 5, né, dificilmente vai cair, mas os campos obrigatórios fixados pela resolução, sim. Então vamos ver lá, né? Ele fala que tanto as instituições da União, Estado e município, elas devem seguir aqui esses campos obrigatórios, que são esses aqui, ó. Vamos lá. Daqui, ó. E que ele vai citar mais tarde na resolução, após o artigo 6. Artigo 6. Os conselhos estaduais e municipais de educação poderão normatizar questões adicionais para as instituições de educação básica, considerando as peculiaridades e a realidade educacional de cada unidade da federação. Então, gente, o que ele está dizendo aqui? Que se precisar de mais algumas informações adicionais que de cada realidade, né, precisar de cada unidade lá, às vezes tem uma questão muito específica que é importante ter nas fichas, né, nos registros, o Conselho Estadual ou o Conselho Municipal pode também, da mesma forma que o Conselho Nacional está fazendo, normatizar questões adicionais, mas eles têm que seguir o que o Conselho Nacional está colocando, tá? Eles podem colocar a mais, ó, adicionar. Eles não podem suprimir, tirar o que o Conselho Nacional já colocou aqui nesse parecer. Então vamos lá. Aqui finalmente, ó, artigo 7. Consideram-se informações que obrigatoriamente, cuidado com essa palavra, que os concursos também gostam de trocar, né, por uma palavra, não é obrigatório, né? Mas ó, é obrigatoriamente, devem constar dos registros administrativos das instituições de ensino referentes aos seus estudantes e profissionais de educação. O que, né? Aí vem os incisos, ó. Isso aqui você tem que ler com muito cuidado, com muita atenção, porque pode cair, né? Principalmente naquele tipo de questão que os incisos, né? De acordo com o parecer CNE 4/2017, artigo 7, os registros administrativos devem constar. Aí eles colocam lá vários itens e vão perguntar para vocês quais itens são corretos ou quais itens são incorretos. Então, número 1, nome completo, óbvio, né? Tem que ter o nome completo lá. Data de nascimento, também é obrigatório ter a data de nascimento. Filiação, nome do pai, nome da mãe, tem que constar. 4, cor, raça, né? Cor/raça. Então, tem que constar lá também. Isso é um item que é obrigatório, gente, né? Então, tem que ter lá. E a gente vai ver como é que determina mais adiante essa questão da cor e da raça, quais são as que têm que ser colocadas. 5, etnia. Não é a mesma coisa, né? Muita gente confunde raça com etnia, gente. E são coisas diferentes. Primeiro, cor tem a ver com a questão dos fenótipos, né? Fenótipo. Então, assim, por exemplo, cor da pele, né? Então, tá ligado ao fenótipo da pessoa, cor da pele, isso, cor e raça, tá? Etnia não, já envolve fatores culturais, afiliação tribal, nacionalidade, religião. Então, isso é o que é etnia, tá? Então, cuidado para não confundir. Cor tá ligado à questão fenótica, né? De cor mesmo, de pele, tá? E a etnia, assim, a valores culturais, a filiação tribal, né? Por exemplo, indígena, a pessoa pertence a uma comunidade quilombola, enfim, tá? Então, isso é etnia, tá? Cuidado para não confundir aqui. Nacionalidade, país de origem, né? Tranquilo. Unidade da federação, estado, né? O F, se é São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Município de nascimento, para os brasileiros natos, né?
Então tem que ter lá o município de nascimento para aqueles brasileiros. O que é um brasileiro nato? Aquele que nasceu no Brasil. Ah, mas existe brasileiro que não nasceu no Brasil? Sim, mas não vamos entrar nesse detalhe. Nossa Constituição prevê o reconhecimento da nacionalidade brasileira para mesmo algumas pessoas que não nasceram em território nacional, tá? Mas não vamos entrar nisso porque isso não cai aqui. 8. Tipo de deficiência, ó que importante, né? É preciso, tá? Determinar, até porque a educação pode oferecer para esse aluno o AEE no contraturno, né? Vocês sabem, o atendimento educacional especializado é feito no contraturno, ele não é obrigatório, mas a gente pode oferecer, ou às vezes o aluno tem algum tipo de deficiência que precisa de acompanhamento da escola, enfim. É importante para a escola poder, inclusive, preparar, né, para receber esse aluno, todas as condições que ele necessita. Transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação, se possuir. Então é importante, se o pai e a mãe identifica isso no aluno, ele já tem um laudo, né, ou até mesmo ele está sendo investigado o laudo, é importante que a escola tenha essa informação. 9. Localização, zona de residência, se é urbano ou rural, tá? Importante também esse dado. Dados da certidão de nascimento para alunos da educação básica, cuidado com isso aqui, hein? Que eles podem fazer uma mudança aqui, ó. Dados da certidão de nascimento para alunos da educação superior e você ir lá e achar que está certo e não está. Educação básica. Nome social, quando for o caso, quem assistiu a minha aula, né? Sabe, lá do outro parecer, que às vezes você pode ter um nome social, a pessoa ela é transgênero, travesti, né? Então ela usa outro nome, não é o nome da sua sexualidade determinada, do seu sexo, perdão, determinado pelo DNA, né? Então ele usa outro nome e aí é importante que a escola coloque aqui seguindo as regras que eu li lá no outro parecer, né? Quando é de menor, precisa ter autorização dos pais para o uso do nome social. Se ele for maior de 18 anos, não precisa, ele mesmo pode solicitar o nome social. O CPF, né, que é um documento importante aí, então o aluno precisa colocar aqui o CPF, escolaridade dos profissionais e os respectivos cursos de formação superior para aqueles que os concluíram, quando a gente está falando aqui de ficha dos nossos profissionais, dos nossos educadores e funcionários aí da educação, tá? Artigo, parágrafo 1º, as informações do nome completo da pessoa, data de nascimento e nomes completos das filiações deverão, né? Tem que ser, tá, gente? Reproduzir a informação do respectivo registro civil de nascimento ou de casamento, quando o nome próprio tiver sido alterado por ocasião deste ou sua dissolução, né? A pessoa às vezes tem um nome, casa, muda o nome, separa, muda o nome de novo às vezes, né? Então precisa ter esses registros aí. Parágrafo 2. As instituições públicas e privadas de ensino, ao incluir a informação de cor, raça em seus cadastros de estudantes e profissionais de educação, deverão adotar a categorização dos padrões utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quais são? É aquilo que eu falei. Quais são padrão de cor e raça? É branco, pardo, preto, amarelo e indígena. Gente, é essas aqui, tá? Esse é o padrão. Então é branco, pardo, preto, amarelo e indígena. Ah, professor, e moreno? Não, não existe, gente. O padrão utilizado é branco, pardo, preto, amarelo e indígena, tá? Certo? Então, o famoso BPPAI, né? BPPAI, né? BPAI, se você quiser decorar fácil, né? BPPAI, né? É o BP, aí 2P, PAI, né? BPAI. Então, branco, pardo, preto, amarelo e indígena, tá? Nada de moreno, não existe, tá? Nessa categoria aqui. E observar
a obrigatoriedade de preenchimento dessa informação instituída pela resolução. É obrigatório, certo? Como eu já expliquei para vocês. Então não esqueça, porque também pode aparecer uma perguntinha aqui, né? Não é tão provável, mas pode aparecer. 3. As instituições públicas e privadas de ensino. O que pode aparecer no parágrafo anterior, só lembrando, na verdade, eles perguntarem sobre a obrigatoriedade, né? Contarem lá uma história, como eu falei, e perguntar se é obrigatório. E né? Nós já vimos que é obrigatório. 3. Parágrafo 3. As instituições públicas e privadas de ensino, ao incluírem a informação de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação, adotarão as categorias do Decreto 6.949 de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Nós vamos ter uma aula só para falar disso aqui, tá? De todas essas categorias e tal. Mas o parecer tem que seguir, né? Quando vai registrar lá, tem toda uma formalidade que você tem que seguir e respeitando esse decreto aqui da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o termo que se usa hoje, né? Correto. Pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo. Parágrafo 4. As instituições públicas e privadas de ensino, ao incluírem as informações de certidão de nascimento e CPF em seus cadastros, deverão observar que a não declaração dessas informações não impedirá a realização dessa matrícula. Pergunta boa para a VUNESP, né? A VUNESP pode colocar assim: o diretor Fábio, ao assumir a instituição, né, recebeu o aluno João, e o aluno João, ao preencher, né, a mãe do responsável do aluno João, ao preencher a ficha de inscrição, não tinha o CPF. O diretor não autorizou a sua matrícula. E de acordo com o parecer CNE 4/2007, parágrafo 4, a atitude do diretor foi incorreta, pois ele não pode impedir a realização de matrícula com base no artigo 4. Aí foi correta porque o diretor não deve, como os documentos são obrigatórios, ele não deve deixar a ficha cadastral do aluno sem o documento. Então eles vão colocar várias hipóteses lá, né? É muito característica isso da VUNESP, mas você viu aqui, ó, a falta da certidão de nascimento e do CPF no cadastro não impede a realização da matrícula, gente. Então, cuidado, né? Essa é uma questãozinha boa, que a VUNESP gosta dessas questões, onde eles contam uma história, lá coloca uma situação hipotética, né? E para ver se a pessoa sabe, pode relacionar isso à supervisão de ensino, pode relacionar isso ao vice-diretor, o diretor, a esses cargos. Então, é preciso estar atento. Parágrafo 5º, os sistemas educacionais e suas instituições de ensino devem realizar procedimentos que promovam a cidadania, orientem e incentivem as pessoas da comunidade escolar para que busquem a emissão e a informação dos documentos pessoais de identificação, uma vez que as relações das pessoas com o Estado se estabelecem por meio desses documentos, possibilitando o adequado acesso a serviços e programas públicos. Olha só, a educação, né, os sistemas educacionais, eles devem incentivar que as pessoas tenham CPF, tenham todos os seus documentos, né, porque às vezes para você fazer várias coisas, vários procedimentos, você depende de alguns documentos. Vamos dar um exemplo atual, né? As pessoas estão precisando do auxílio emergencial. Quanta gente teve problema por causa do CPF, né? Às vezes porque não tinha, às vezes porque estava com problema no CPF. Então, a escola deve, né, o sistema educacional todo, deve promover e orientar as pessoas a regularizarem todos os seus documentos ou tirarem os documentos quando não tem. Tá? Sexto, parágrafo 6º.
Outros campos podem complementar informações de identificação do indivíduo e informações educacionais pertinentes, podendo compor os respectivos registros administrativos, como, por exemplo, outros documentos de identificação, carteira de identidade, né, muito comum nos registros escolares ter carteira de identidade, o NIS, né? O que é NIS? Número de Identificação Social, mais conhecido como PIS/PASEP. É a mesma coisa, é que o PIS chamava Programa de Integração Social. Agora é o número de identificação social, mas é o mesmo documento. Passaporte, etc. Endereço, né? Claro, você precisa às vezes localizar um professor, um aluno, precisa ter o endereço lá, certificado de formação, entre outros, aqui para os professores, diretores, supervisores e demais pessoas. Artigo 8. Considerando a existência de informações de registro não obrigatório, veja, agora nós estamos falando daqueles que não são obrigatórios, mas que contribuem para a qualidade da informação estatística prestada por ocasião dos censos educacionais, sugere-se, aqui é uma sugestão, a inclusão nos respectivos registros administrativos dos estudantes e profissionais da educação que atuam nas instituições das seguintes informações. Primeiro, Código de Identificação Única da Pessoa, ID, do Sistema de Coleta de Dados dos Censos Educacionais. Olha que bacana. A VUNESP pode pegar o artigo 8, colocar isso aqui e perguntar, misturar com outros que são obrigatórios e perguntar o que não é obrigatório e o que é obrigatório. Então, isso aqui não é obrigatório. Esse ID, Código de Identificação Único da Pessoa, do Sistema de Coleta de Dados dos Censos Educacionais, não é obrigatório. É importante e eles sugerem a inclusão, mas não obrigam, diferente dos anteriores que nós vimos que são obrigatórios. 2. Código da instituição de ensino de procedência do estudante, do Sistema de Coleta de Dados dos Censos Educacionais, para estudantes transferidos, já que são estudantes oriundos de outras instituições de ensino. Tá? Então, tranquilo, só lembrar que esses dois aqui não são obrigatórios, é uma sugestão, tá? Atenção! Parágrafo único. Os registros cadastrais da instituição de ensino dos estudantes devem ter como referência a declaração de transferência emitida pela instituição ou rede de ensino anterior a qual o estudante esteve vinculado. Claro, quando o estudante muda de escola, né, ele leva lá o seu histórico, o seu registro, e aí, claro, ali tem uma série de informações que conta um pouco né, na verdade um pouco não, conta a história escolar do estudante, tá bom? Então veja, esse é um parágrafo tranquilo, dificilmente cai, e o 9º, né, que encerra essa nossa aula de hoje, que é a resolução entra em vigor e ficando revogadas as disposições em contrário aqui, é um parágrafo muito tranquilo. Gente, é isso, né, por hoje. Continuem em foco nos estudos, aí aproveitem para estudar bastante e nós vamos fazer mais vídeos aí sobre toda essa legislação. Muito obrigado, até uma próxima aula.